Olá, está começando o programa Cultura e Meio Ambiente aqui na TV Claré. No programa de hoje você vai acompanhar as comemorações do Dia do Meio Ambiente, que foi comemorado no último dia 5 de junho, uma semana inteira repleta de ações voltadas ao meio ambiente aqui em Rio Claro e também em toda a nossa região. Nas nossas palestras abordo que a humanidade um dia já viveu sem energia elétrica, mas ela nunca irá viver sem árvores. Plantar uma sementinha para eles é muito importante, porque eles vão acompanhando o crescimento dessa sementinha, como eles vão crescer. Nada mais importante do que a criança chegar, com essa atitude em casa, uma pessoa pequena, tentando informar uma pessoa grande. É muito interessante esse trabalho. Nosso programa começa hoje aqui na cidade de Rio Claro e nós estamos na Avenida da Saudade, aqui em meio a muitas árvores, e você já vai saber o porquê. Nós estamos aí acompanhando as atividades da região referente ao meio ambiente, ao dia 5 de junho, onde comemoramos o Dia do Meio Ambiente, e hoje nós vamos conversar com o Tadeu Olivetti, ele que é ecólogo e também analista de planejamento na Cepladema. Ele preparou uma palestra para essa Semana do Meio Ambiente também, deu uma palestra aqui na nossa cidade, para as crianças, inclusive, e hoje ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância da árvore, como é estar inserido nessa Semana do Meio Ambiente, trazendo um assunto tão importante como a árvore. É um assunto muito importante para as nossas vidas, Hoje em dia a gente sempre fala, em função do aquecimento global, de uma série de problemas ambientais, a gente sempre fala de que as pessoas querem muito que cortem árvores em função de problemas com rede elétrica. E a gente, nas nossas palestras, aborda que a humanidade um dia já viveu sem energia elétrica, mas ela nunca irá viver sem árvores. Tadeu, e por que você escolheu este local aqui na cidade de Rio Claro, Avenida da Saudade, precisamente nesse local? As pessoas desconhecem que a Via da Saudade é a segunda avenida mais bonita do Brasil, só perde para Porto Alegre. Isso em função da existência dessas árvores frondosas. Então, nada melhor do que falarmos um pouco delas, das árvores. Qual é a importância de uma árvore, de ter uma árvore aí na frente da sua casa, de ter uma árvore em geral? Qual é a importância da árvore? São inúmeras as importâncias. A que a gente pode dizer, em função de estarmos aqui na Avenida da Saudade, é o fato do controle de temperatura. Nós estamos num ambiente e que, principalmente no verão, nós temos a seguinte situação. Em ruas não arborizadas, nós poderíamos ter uma temperatura por volta de 30 graus. Essa mesma temperatura, num ambiente como esse aqui, no mesmo dia, ela vai estar em torno de 23, 24 graus. Ou seja, um conforto térmico que a gente só obtém estando numa avenida arborizada como essa. E aqui nós podemos observar várias espécies, Temos várias espécies de árvores. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre elas, sobre o objetivo de cada árvore. Cada árvore tem aí uma função, na sua espécie. Quanto mais for a diversidade de espécies da árvore, melhor para o ambiente urbano. Aqui na Avenida da Saudade, nós tivemos nos anos 30 do século passado a introdução da figueira microcarpa. E isso criou uma condição cultural até para os moradores aqui da Via da Saudade. Em outros locais, talvez essas árvores não tivessem sido preservadas. Mas aqui, a questão cultural de que essas árvores estiveram aqui antes do processo de urbanização da cidade, elas foram preservadas. Nós temos guapuruvus aqui, que é uma árvore nativa muito grande, enorme ali, muito bonita, dá uma florada bonita no verão. Nós temos cedro, nós temos pau-ferro, então a diversidade biológica aqui em relação às espécies vegetais é muito grande. Até do ponto de vista de controle de pragas, isso também é uma coisa interessante. Se eu tenho uma única espécie e uma praga atinge essa espécie, ela pode dizimar e eu posso ficar sem as árvores. No caso de diversidade, isso não acontece. Eu posso perder uma espécie, mas eu não vou perder a totalidade. E
Aqui é possível observar também a altura das árvores, né? Quase todas as árvores são altas. E por que elas são altas e conseguem chegar nessa altura aqui neste local? São árvores de porte grande. Do ponto de vista de espécie, as árvores escolhidas para esse local foram escolhidas árvores de porte grande, que atingem um patamar de 20 a 25 metros de altura. Isso é muito importante para que esse conforto térmico que a gente tem hoje aqui seja estabelecido. De ter essa arborização planejada no município? Infelizmente, Rio Claro, embora seja uma cidade planejada, ela parece um tabuleiro de xadrez com quadras simétricas, nós não tivemos o quesito arborização urbana levado em consideração para essas quadras. Geralmente a gente tem quadras de 1,80 m de calçada e leito carroçável de cerca de 7 metros, o que inviabiliza uma quantidade de espécies maior para que a gente possa trabalhar. Nós estamos tentando sensibilizar o poder público para a implantação do chamado IPTU verde, que vai fazer com que haja um maior incremento, uma maior vontade da população de Rio Claro em ter uma árvore na frente da sua casa. E o que é, então, esse IPTU verde que vocês vão começar essa discussão para poder, talvez, implantar aqui no município? Algumas cidades já possuem, nós não sabemos do êxito da implantação desse IPTU verde. Mas, na verdade, quando a gente propõe alguma coisa nesse sentido, é fazer com que as pessoas, do ponto de vista financeiro, elas se estimulem a plantar árvores na frente da sua casa e nos quintais também. Nós vamos voltar a falar um pouquinho mais das espécies, então, né? Como você disse, são várias as espécies aqui neste local. Vamos atravessar a rua aqui e você já vai mostrar pra gente um pouquinho do que é encontrado aqui na Avenida da Saudade, nesse espaço que pode-se dizer que é um espaço especial da cidade, não é? É um espaço especial da cidade. A primeira espécie a ser introduzida em série aqui foi aquilo que nós falamos da figueira microcarpa. Mas hoje nós conseguimos aumentar a diversidade, fizemos isso em 1997. Nós começamos a implantar outras espécies para ter aquilo que a gente chamou de heterogeneidade na questão da arborização pública, de eu não ter uma espécie só. Nós perdemos alguns ficus microcarpa em função de pragas, então a gente começou a fazer um trabalho de diversificação de espécies aqui. E introdução de algumas espécies nativas que, do ponto de vista ambiental, são mais importantes do que o ficus microcarpa. E aqui o que nós podemos encontrar? Logo aqui já são várias árvores. Nós temos aqui um pé de cedro, né, uma árvore nativa da região de Rio Claro. Né? Nós temos ali um óleo de copaíba no começo da praça. Nós temos pau-ferro. Enfim, são inúmeras as espécies existentes aqui na Via da Saudade. Caminhamos mais um pouquinho aqui pela Avenida da Saudade, estamos próximos da Rua 14 e agora o Tadeu vai falar um pouco sobre essa diferença que há entre os canteiros, né, Tadeu? Isso que podemos observar muito no município, na cidade. Exatamente, o contraste é muito grande. Aqui nós temos o canteiro da Via da Saudade, implantado nos anos 30, com cerca de 8 metros de largura, o que propicia o plantio de árvores de grande porte. Além disso, a gente tem aqui a tubulação subterrânea para a questão da energia elétrica. Agora a gente passa a olhar para o canteiro da Rua 14, além de ser um canteiro extremamente mais estreito, nós temos a fiação elétrica passando por sobre o canteiro, o que inviabiliza a questão de plantio de árvores de médio e grande porte. É que a gente já pode ver na prática, inclusive, né? Sai desse canteiro largo e já vai para o canteiro que tem um tamanho diferente. E daí a gente começa a perceber quanto mais bonito é o canteiro da Via da Saudade em detrimento ao canteiro da Rua 14, e sobre o conforto térmico a gente não precisa nem falar nada, que as pessoas já estão acostumadas. E falando dessa questão urbana, dessa questão da cidade, essas diferenças, elas acabam acontecendo com o dia a dia, com o desenvolver da cidade? Lamentavelmente, a cidade se desenvolve
em função mais do automóvel do que das pessoas. Então os canteiros são feitos para se ter o menor tamanho possível, só para separar as pistas, e o leito carroçável maior para se aumentar o fluxo de veículos. No próximo bloco você vai saber mais sobre árvores nas calçadas e ainda vai acompanhar um plantio diferente realizado em Araras.